Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de regra zero e regra de ouro. O que eu penso disso, como eu diferencio os dois. Eu reparei que quando eu falava sobre o conceito de regras como ferramentas, a gente usando o D&D original, a série clássica do Dungeons and Dragons, havia uma confusão de conceito com a regra de ouro. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, de onde eu ouvi pela primeira vez a origem do conceito de regra de ouro para mim, que veio do vampiro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para a gente bater bola nesse vídeo. Então a primeira pergunta é: o que é regra de ouro? E no meu caso, eu ouvi pela primeira vez o que é regra de ouro no Vampiro à Máscara. Eu joguei Vampiro à Máscara lá nos anos 90 e eu reli o livro até para construir esse vídeo, para recuperar esse XP que já tem décadas, né, pra gente lembrar. E se a gente pegar aqui a contracapa do Vampiro à Máscara, se a gente olhar ali, tá difícil de ver, eu vou dar um zoom aqui, peguei uma lupa, ó. Ele foi publicado pela White Wolf em 1991. E lá, o livro tem muitos conceitos, ele traz muita estrutura, como se fosse de uma novela ou de um cinema, né? Então ele tem drama, ele tem plot, o mestre do jogo, o juiz, que a gente chama aqui no Old School, no Vampiro é storytelling. Então ele tem cenas, então toda essa estrutura do Vampiro eu joguei nos anos 90, reli o livro, eu acho que vale o XP para quem gosta desse tipo de pegada, mas para aqui, para a construção do nosso vídeo, eu vou trazer o foco de onde está a raiz estrutural da regra de ouro no que eu encontrei. Então, que eu me lembro, né? Então, se a gente pegar lá no capítulo 9 Storytelling, ele tem uma parte que é o Running the Game, e dentro dessa parte, o Running the Game, na página seguinte, ele tem as regras. Mas se a gente der um zoom ali na lupa, olha ali embaixo, ele tem uma parte que é o Breaking the Rules, ou seja, quebrando as regras. Eu vou resumir e traduzir, uma tradução livre minha, tá, para estruturar aqui o nosso debate. Se você pegar essa parte, ele fala assim: quebrando as regras. Uma das maiores decisões que o narrador fará é quando ele decide ignorar as regras. Isso é perfeitamente legítimo, desde que seja feito pelos motivos certos. De vez em quando surgirão situações em que a aplicação de todas as regras ao pé da letra faria com que toda a história desmoronasse. Eu vou parar por aqui só para a gente fazer uma reflexão. Se você pensar em algumas palavras-chave que tem aqui, uma delas é ignorar as regras. E uma outra que conecta com isso é toda a história desmoronasse. Então, dentro dessa raiz estrutural de 1991, no texto dele, ele traz uma proposta de você quebrar as regras quando você perceber que a história vai desmoronar. Como eu falei, o Vampiro ele foi construído com essa ideia de novela, de contos, uma estrutura que induz a ideia de um roteiro. E com isso você pode ter uma história idealizada que não faz parte da mesa. E se você pensar que ela pode desmoronar, e aí eu estou falando do Vampiro como exemplo, que foi na minha experiência, né, no meu caso, o sentimento que eu tive e agora relendo o livro. Mas isso pode acontecer em qualquer sistema, isso depende da mesa, depende do sentimento seu e por isso eu acho que vale a reflexão. Quando você pensa numa história quase que na sua cabeça roteirizada, você pode ter receio como jogador do seu vilão morrer na hora errada, ou de um personagem que tinha toda uma projeção, um destino, morrer na hora errada. E aí você pensa em quebrar as regras ou ignorar as regras na hora que acontecer algo que não deveria acontecer. Pensa um pouco sobre isso. Mas isso não está só na estrutura do Vampiro. Eu, fazendo essa pesquisa, eu encontrei inclusive no AD&D original do Gygax. Eu gosto muito de estudar esses livros e nem o Gygax vai livrar aqui dessa análise, né? Então eu vou mostrar, olha só, lá na página 110 do DMG original do Gygax, publicado em 1979, se a gente der um zoom ali, pegar a lupinha, ó, ele traz lá, né, a condução do jogo, Rolling the Dice and Control of the Game. Eu vou fazer aqui uma tradução livre dessa parte para a gente debater, que é conduzindo o jogo, rolando os dados e o controle do jogo. Em muitas situações é correto e divertido que os jogadores joguem coisas como um ataque corpo a corpo,
ou um teste de resistência. No entanto, é o seu direito de controlar o lance dos dados, inclusive realizá-los pelos jogadores. Você pode querer fazer isso para evitar que saibam de algum fato específico. Você também pode querer dar-lhes uma vantagem para encontrar uma pista em particular, como uma porta secreta que leva a um complexo de monstros e tesouros que será especialmente divertido. Você tem todo o direito de anular os dados a qualquer momento se houver um determinado curso de eventos que você gostaria de ter ocorrido. Ao tomar tal decisão, você nunca deve prejudicar o grupo ou um personagem não jogador com as suas ações. Então, para resumir aqui, para a gente poder trazer o foco do vídeo, se você prestar atenção nessa frase, você tem todo o direito de anular os dados a qualquer momento se houver um determinado curso de eventos que você gostaria que tivesse ocorrido. Isso, de certa forma, está alinhado ali, embora a gente não encontre esse tipo de pensamento em outros materiais do Gygax, em outras aventuras, em outros produtos, ali tem um pedaço, no final dos anos 70, de um texto em que alinha um pouco ali, um embrião do mesmo pensamento que eu fiz um paralelo ali com o Vampiro. Essas duas ideias, que você gostaria que acontecesse algo e você articula o jogo, né, anula um dado, anula o encontro aleatório, e isso inclusive pode induzir a manipulação de dado, ela está alinhada com o conceito de regra de ouro que surgiu como origem na White Wolf, até onde eu sei, dentro do meu conhecimento. É também chamada de chave de ouro, né, ou chave mestra. O que é isso? O que isso induz? Se você tiver esses dois pensamentos, eles estão alinhados e eles podem alimentar a ideia de você manipular a regra a favor de uma história. Então você idealiza uma história a partir do destino de um personagem, um vilão, um combate épico que você idealiza contra um vilão. E essa história idealizada, ela precisa acontecer na sua cabeça como mestre. E como jogador também. O jogador quer que isso aconteça, né? Ele quer que o destino do personagem dele se cumpra. E isso que está fora da mesa, em alguns casos, entra em conflito com o que está acontecendo no jogo, né? Com o que é emergente ali. Que é um combate inesperado, um crítico de um inimigo. E esse tipo de coisa, que conflita com o que foi idealizado fora, está ali alimentado. Então você, pela história, a favor da história, ignora uma regra, articula um dado. Isso pode acontecer. Uma outra coisa que pode acontecer é você manipular a regra a favor da diversão, né? Então seria o Rule of Cool. Se você pensar o Rule of Cool, né, a regra pela diversão, também é isso. Vai ficar muito legal essa cena aqui, então vai funcionar. Eu vou dar um exemplo desse tipo de pensamento, como ele pode acontecer num caso. Imagina que tem uma cena que está rolando uma perseguição em cima de uma carroça, e aí vale na sua imaginação por que os personagens estão perseguindo essa carroça. Às vezes pode ter ali uma pessoa sequestrada, um nobre, alguém sequestrado, eles querem resgatar, né, bandidos. Às vezes os bandidos estão fugindo com um artefato e os personagens querem resgatar. Tá rolando essa perseguição. Um dos personagens que está montado num cavalo, usando uma armadura pesada, ele tem a ideia, o jogador que está controlando esse personagem tem a ideia de pular em cima da carroça. E ele vai lá e narra que ele deixa o cavalo paralelo com a carroça, vai mantendo a velocidade e salta em cima da carroça. Quando ele faz isso, ele está claramente assumindo um risco. Ali existe um risco, e o risco é claro, porque ele está com a armadura pesada, ele tá a carroça em movimento, ele pode ali se espatifar na roda, ele pode cair, ficar para trás. Pode acontecer, um risco assumido pela condição tanto do desafio quanto da própria armadura pesada que ele está, e ele assumiu esse risco. Mas em favor da cena, porque vai ser legal para a história, porque pode ser um problema se ele cair e ficar para trás, né? Pelo destino, pela luta épica que você idealizou em cima da carroça contra um bandido. Ou seja, sacando mão da regra de ouro, você aliena esse tipo de desafio. Como? Cada mesa faz de um jeito. Eu já vi cada mesa fazer de um jeito, e eu não vou negar que eu também já fiz meus tempos de adolescente sem reflexão também. Tem mesa que às vezes pede um teste de atributo, né? Faz aí um teste de atletismo, mas ele rola esse dado escondido e tira lá um 2 no dado, um 3 e fala não, foi 18, e anuncia que deu certo. Às vezes ele pode fazer até com um ilusionismo mais moderno, ele pode não falar a dificuldade, rola aí.
Aí o cara tira um 6, um 7, e aí ele fala, olha, deu quase, você ficou pendurado e subiu. Porque não tá claro ali, não tá transparente o julgamento. E você, às vezes a pessoa tá fazendo isso, e eu já fiz isso no passado, porque você tá pensando na idealização da história. E isso tá muito alinhado com uma regra de ouro. Você tá ignorando às vezes você não, né, quer ignorar a regra, você quer ignorar a carga, ignorar a armadura pesada, ignorar o risco. Às vezes o cara falha e você nem pede o teste, não, vai ficar legal, pula ali em cima. Então é o rule of cool, né, que pode acontecer. Ou até a regra pela história, para ficar bonito, cinematográfico. Isso, quando você faz isso, é uma estratégia de regra de ouro. E agora eu vou mostrar a diferença do que é regra zero que eu falo aqui no canal. A regra que a gente apresenta, que é a ideia de regras como ferramentas. Para isso eu vou trazer um texto de 1974, na verdade até antes disso, que ele foi escrito antes, que é o texto do D&D original. Na introdução, vou fazer aqui uma tradução livre, trazendo foco no que a gente quer debater. Olha só, introdução. Essas regras são tão completas quanto é possível dentro das limitações impostas pelo espaço de 3 livretos. Ou seja, elas cobrem os principais aspectos da campanha de fantasia, mas ainda permanece flexível. Como acontece com qualquer outro conjunto de regras, elas são diretrizes para a sua própria campanha medieval fantástica. Eles fornecem a estrutura em torno da qual você construirá o jogo. O seu tempo e imaginação são os únicos fatores limitantes. Eu vou chamar a atenção de algumas passagens que eu acho chave aqui, ó. Permanecer flexível, né? Regras flexíveis, regras como diretrizes e a construção do jogo em mesa. Essas palavras-chave, elas estão alinhadas com um conceito de regra zero, que é o quê? É você não ter um sistema, uma mecânica central para julgar aquilo, e não tem a ver com o Rule of Cool, né? Não tem a ver com a regra de ouro. A ideia é você ter flexibilidade para construir o seu jogo na mesa. Dentro desse conceito, você não está jogando Dungeons and Dragons, você não está jogando Vampiro, você não está jogando DCC RPG. Você está jogando o seu jogo, você está jogando o seu cenário. É Blackmoor, é Greyhawk, é Zahara que eu estou desenvolvendo com os meninos. Você está jogando o seu cenário e as regras, elas são ferramentas que vão vir dentro da lógica ficcional para o seu jogo. Vou reforçar isso trazendo um outro conceito do D&D básico, né, o D&D Basic da série do BX de 81, que é uma atualização, de certa forma, do texto original do Gygax, esse do autor Tom Moldvay. E olha o que ele trouxe ali, dentro de uma passagem que é Dungeon Mastering as a Fine Art. E eu fiz a tradução livre, né? A mestragem, a arbitragem como uma arte nobre, né? Como uma arte fina. Então eu vou só resumir a parte que cabe aqui no debate. Um mestre descobrirá rapidamente que é impossível prever todas as possibilidades. Afinal, existem vários jogadores e apenas um DM. Não é incomum para os jogadores encontrar uma solução ou apresentar uma abordagem que o mestre nunca pensou. É muito importante ser flexível e justo, adjudicando sem favorecimento de lados. E aí vem como se fosse um jogador falando, isso não está nas regras. Os jogadores muitas vezes o surpreenderá fazendo o inesperado, não entre em pânico. Mas uma maneira rápida de julgar sobre um conflito é imaginar a situação e em seguida escolher chances percentuais para diferentes possibilidades. Então eu vou grifar aqui, ó, adjudicando sem favorecimento de lados. Então no conceito de regra zero, ou regra como ferramenta, você não vai arbitrar a favor da diversão, a favor do legal, a favor de uma cena épica. É um julgamento. O objetivo é você fazer um julgamento justo. E esse é o primeiro chassi estrutural. Outro dele é você imaginar a situação, ou seja, a lógica ficcional precisa estar em evidência. E se você não achar ali na mecânica do jogo, porque esse tipo de proposta não tem regra mecânica central, você pode usar chances percentuais. Eu vou dar um exemplo disso. Vou dar um exemplo de como eu uso às vezes chances percentuais, que é muito comum no D&D clássico, é chance de X em 6, né? 1 em 6, 1 ou 2 em 6. Então como que você faz? Você lançaria um dado. Se você falar que é uma chance em 6, se der 1 no dado, acontece o que está em evidência ali, um encontro aleatório, um risco, uma queda. Então se for isso, fiz aqui uma tradução para você, tá, para você entender.
1 em 6 significa que tem ali em torno de 17% de chance de acontecer. O 1 no D6. O 2, 33%. O 3 é a metade. 1, 2 e 3 tem 50% de chance de acontecer no lance de dado. 4 em 6, 1, 2, 3 e 4, 67%. 5 em 6, 84%. E 6 em 6 não precisa rolar, né? 6 em 6 é 100%. Então, essas chances em 6 que são muito comuns, elas te dão uma diretriz para você pensar em probabilidade. Se você quiser refinar ainda mais, você pode usar D20, que é de 5 em 5%, D100, que é de 1 em 1. Mas uma chance em 6 já é uma arbitragem, na minha opinião, bem fluida, bem dinâmica, quando você não encontra uma outra ferramenta, como moral, como um salvaguarda para resolver isso, né? Um encontro aleatório. Então, eu vou reforçar aqui, ó. Uma maneira rápida de julgar sobre um conflito é imaginar a situação. Então você tem que sempre pensar no que está em jogo dentro da lógica ficcional. Se a gente resgatar aquele exemplo da carruagem que o cavaleiro queria pular lá em cima de armadura pesada, a gente sabe que existe um risco claro. Ele está de armadura pesada tentando saltar ali. Então, se você usar a regra 0, a lógica ficcional precisa estar em evidência. Só que dentro do conceito de regra 0, você não tem só uma única forma de resolver isso. Essa é a proposta, é você ter flexibilidade. Então você pode, por exemplo, uma mesa pode falar assim, vou fazer um teste de atributo. Faz aí um teste de força. Você tem força 14? Se você tirar 14 ou menos no dado, você consegue pular em cima. Só que como ele está de armadura pesada, você pode, dentro da lógica ficcional, aplicar uma penalidade. Olha, vamos fazer o seguinte... Você vai ter -2 nesse teste, porque você está de armadura pesada. Então faz um teste de força com -2. Tem mesa que vai encontrar essa solução. Tem mesa que pode simplesmente pensar em chance percentual. E aí definir uma chance em 6. Olha, se ele tivesse com armadura leve, a chance dele se estribuchar ali, se dele cair, seria só 1 em 6. Armadura média, 2 em 6. Armadura pesada, 3 em 6. E aí você assumiu por chance percentual, porque você achou esse julgamento. Tem mesa que pode refinar ainda mais. Não, peraí, você vê que tem um risco. Você reforça a narrativa e bate bola com o jogador. É a dialética, né? Você vê que tem um risco. Você vai saltar assim mesmo, você tá de armadura pesada. Ele, não, eu vou tentando parear o meu cavalo, vou tomando cuidado e vou subir na carroça quando eu sentir segurança. O que ele tá colocando ali em jogo? Ele tá colocando o tempo. Ele vai tomar mais tempo para subir. Aí você pensa, o que os vilões que estão dentro da carroça podem fazer enquanto ele tá subindo lentamente? Às vezes o risco não é cair, mas como ele tá demorando muito tempo, de repente o vilão pode sair pela janela dos fundos, subir na carroça e tentar chutar ele. E aí quando ele tá subindo na carroça lentamente, ele vê um dos bandidos lá em cima vindo atrás dele. Aí de repente o risco é uma iniciativa. Se você ganhar a iniciativa, você consegue se posicionar para um combate. Se você perder, ele vem te chutando, e se ele acertar, você vai cair carroça abaixo. E aí vem o risco virou outra coisa. Então a lógica ficcional em evidência te permite, a partir do conceito de regra 0, ter julgamentos diferentes e cada mesa vai encontrar a sua melhor solução. Essa é a diferença. Existem similaridades? Sim, existem similaridades. Ambos são, de certa forma, uma resposta a sistemas que são embaraçados. O que é isso? Eu vou dar um exemplo no meu caso. Quando eu comecei a jogar D&D terceira edição, chegou um momento que eu me afoguei nas coleções que existiam lá. Por quê? Porque às vezes o jogador pegou uma classe de personagem de um livro do jogador 2, mas ele tinha um feat lá do livro Guia do Guerreiro, e ele tinha multiclasse com mago e usava uma magia do Guia dos Magos, Guia do Necromancer, e às vezes na mesa era tanta informação que você tinha que ficar consultando as regras, porque o sistema era tão emaranhado, tão entrelaçado, de tantas formas, que ele acabava se embaraçando e você perdia às vezes 10, 20, 30, 40 minutos de mesa debatendo e procurando a melhor forma de julgar dentro das regras, porque se você não julgasse assim, você poderia estar sendo injusto, né? Eu passei por isso também na quarta edição. Às vezes o jogador pegava uma classe do livro do jogador 2 que existia, mas ele tinha um prestígio classe do Arcane Power, uma magia de lá, e aí você não sabia como é que aquela magia funcionava direito, e você precisava consultar. Eu lembro que o jogador às vezes ia criar um personagem novo quando a gente jogava D&D quarta edição, e ele tinha 3, 4, 5 livros empilhados para construir um personagem. Olha isso. Então, de certa forma, são formas diferentes de você responder a isso. Só que
Enquanto que a regra de ouro responde a isso, em muitos casos, alienando a regra, tirando o risco porque é mais legal para a história, porque é idealizado, porque eu não quero lidar com isso, porque é cinematográfico, né? Essa é a minha visão. A regra zero não é assim, a regra de ouro é assim. A regra zero, ela funciona bem quando você tem regras mais simples, regras flexíveis e que você tem formas diferentes de julgar a mesma situação. E isso facilita o serviço de quem está na função de juiz. Ele se alinha melhor a cada mesa. Tem mesa que dentro dessa proposta vai querer usar um tipo de dinâmica, outra mesa outro tipo, e esse alinhamento ele fica bem mais fluido, na minha opinião, quando você tem o conceito de regra zero. Então era isso, deu 20 minutos de vídeo, mas era isso que eu queria falar um pouquinho da diferença dos dois, dentro dessa reflexão que eu venho fazendo de estudar e reestudar essas propostas estruturais, e eu vim aqui compartilhar esse XP. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Acima de tudo, comente o que você acha disso, o que você não acha, para a gente bater bola, porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.